Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu vim trazer para vocês a conversa dos israelitas com o Altíssimo. E o texto que eu vou ler está em Êxodo, capítulo 2, nos versículos 23 a 25. Na Nova Versão Internacional diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Bom, quem foram esses israelitas? Bom, eles são os descendentes dos filhos de Jacó, ou de Israel, né? Como veio a se chamar Jacó. Qual que é o contexto aqui? Quando José, filho de Jacó, se tornou governador no Egito, toda a família de seu pai foi para lá. E isso foram por volta de 70 pessoas. E anos se passaram e os filhos de Israel se multiplicaram grandemente. Levantou-se outro rei no Egito que não conhecia a história de José. E esse novo rei começou a ver os israelitas como um perigo em potencial, pois eles estavam se tornando cada vez mais numerosos. Então esse faraó tomou medidas cada vez mais pesadas contra eles. E essas medidas foram, primeiramente, trabalhos pesados, depois escravidão, depois tentativa de aborto / infanticídio, que Faraó dizia às parteiras dos hebreus que não deixassem viver os meninos, e depois a ordem específica para se matar os meninos. E entre esses meninos havia um que se destacou e que nós conhecemos, que foi Moisés. Passou-se bastante tempo, morreu esse faraó, mas os israelitas ainda permaneciam sob a dura servidão e aflição. Então eles clamavam a Deus. E esse é o registro do clamor dos israelitas. Bom, que tipo de oração é essa? É um clamor, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Ou também um pedido de libertação. O conteúdo da oração não é contado, mas a gente deduz que eles pediam a Deus que simplesmente livrassem eles daquela pesada mão de Faraó. Bom, quais são as aplicações dessa oração dos israelitas? Bom, primeiramente, há orações que todo o povo de Deus deve fazer. Às vezes a gente tem algumas orações bem específicas, bem pessoais, algo que é só entre você e Deus. Às vezes a gente tem algumas orações que a gente faz de vez em quando, não é algo que a gente sempre ora. São orações que fazemos em alguns momentos diferentes da vida. Mas há orações que toda a igreja deve fazer. Por exemplo, que venha o seu reino. Jesus nos ensinou, em Mateus 6, a orar, que venha o seu reino. Essa é uma oração que toda a igreja deve fazer. Todo cristão deve ter um anseio pela presença de Deus, pelo reino de Deus, pela volta de Cristo. Então é uma oração que toda a igreja deve fazer. Outra oração que toda a igreja deve fazer: orar pelos perdidos. Paulo disse em Romanos 10 que ele orava pelos israelitas para que aceitassem a Cristo e fossem salvos. Ele diz: a sincera
vontade do meu coração, a minha oração e súplica em favor deles é para que sejam salvos. Nós devemos orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não ouviram o seu evangelho, ou que pelo menos não ainda foram convencidos pelo Espírito, para que sejam convencidos. Deus quer que a gente ore. E aqui, no caso dos israelitas, todos oravam pela libertação. E eu imagino que o remanescente orava para que o Messias viesse. E assim nós devemos orar também a igreja de Cristo, pela volta de Cristo. Devemos orar, todos nós, pela salvação dos perdidos. Devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia e liberte o seu povo. Bom, outra aplicação que temos aqui, outro aprendizado, é que não importa quem se levante contra você, Deus é maior e mais poderoso. Você pode ter o presidente contra você, a nação mais poderosa da terra contra você. Há um Deus que nos ouve e vê a nossa situação. Davi disse no Salmo 27 que ele poderia enfrentar um exército, que um exército poderia se levantar contra ele, ele não temeria, porque Deus estava com ele. E é claro que a gente sabe que Davi foi um guerreiro, e ele com certeza enfrentou muitas situações que aos olhos humanos parecia impossível de se vencer, mas ele venceu. Não porque ele era forte, mas porque a pessoa que estava com ele era forte. E essa pessoa é o próprio Deus. No caso dos israelitas, a maior potência da época e o maior líder ali estava decididamente contra o povo israelita. E Deus ouviu seu clamor e atendeu, como bem sabemos. Bom, e por fim aqui, a última aplicação é basicamente algumas perguntas. Por que sofrer? Por que ficar indiferente? Por que não clamar? Por que não pedir? Se Jesus nos ensinou a pedir em seu nome e receber, por que então não o fazer? Por que não clamar ao Senhor? E o coração dessa oração, Deus ouve o seu clamor. Deus vê a sua situação. Deus tem um propósito para tudo. E por fim, Deus responde. Vamos orar então? Querido Deus, em nome de Jesus eu faço essa oração. Eu creio que o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor vê a nossa situação. O Senhor se preocupa conosco. E o Senhor não é indiferente. O Senhor é poderoso, Pai. Eu sei que eu posso confiar em Ti. Eu sei que eu posso pedir socorro. E eu sei que o Senhor vai me socorrer, Pai. Por isso eu oro para que o Senhor nos socorra. Todo filho de Deus, todos nós, Pai, estamos enfrentando muitas coisas e eu oro para que o Senhor ouça o nosso clamor. O Senhor sabe qual é a minha situação, Pai. O Senhor sabe qual é a situação de cada pessoa que está ouvindo e orando agora. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor socorra, para que o Senhor dê resposta. Talvez a gente não saiba o propósito, talvez a gente ainda não entenda, mas o Senhor tem propósito para todas as coisas. E o Senhor faz
com que todas as coisas cooperem para o bem dos que te amam e foram chamados segundo o teu propósito, para fazê-los conforme a imagem de seu Filho. Eu oro, Pai, para que o Senhor assim faça em minha vida. Usa cada situação que eu vivo, cada luta que eu enfrento, cada dor que eu passo, cada revés na história da minha vida, para que eu seja moldado à imagem de seu Filho, para que eu seja conformado no molde de Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa responder a oração. Eu sei que o Senhor responde. Eu clamo por isso, Pai. Ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.